Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos a mais uma formação. Eu sou Rosa Lamana, formadora EFAP, sou alta, tenho pele clara, olhos castanhos, cabelos grisalhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca e uma calça com padronagens geométricas em cores azul, vários tons de azul, um pouquinho de branco. E hoje a minha parceira é a Grazi, né, Grazi? Pois é, bom dia, professores, olá a todos. Eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou técnica aqui da EFAP, trabalho com esta pessoa que está aqui, né, em sala e nos ATPCs. Tenho pele branca, sou baixinha, um cabelo castanho avermelhado, estou vestindo uma blusa preta que tem escrito oui, oui, em francês, em branco, e estou com uma calça preta. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, que são as unidades curriculares, unidade curricular 1. Mas antes da gente começar, nós vamos ver lá o nosso diário de bordo. Lembra que a gente precisa fazer algumas anotações aí, né? O título, o que a gente entendeu, as nossas dúvidas, o que a gente pretende pesquisar. Então, vocês vão ter 1 minuto para separar o material para fazer o diário de bordo. Agora que já separaram o material, nós vamos então escrever o título da nossa formação de hoje, vamos lá? Que é o aprofundamento curricular, Start, hora do desafio, unidade curricular 1, como se tornar um resolvedor de problemas, atividade 2, mão na massa. O percurso da pauta de hoje, nós temos objetivos, onde encontrar o mapa, quadro integrador, estrutura da atividade 2, desdobramento, saiba mais e as nossas referências bibliográficas. Como objetivos, nós temos retomar o quadro integrador, apresentar a dinâmica da atividade 2 e como ela se integra aos componentes. Mas onde é que eu encontro o mapa? Então, o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento eu vou encontrar no site da EFAP, através desse QR Code ou deste endereço que está aí embaixo, tá? Quem quiser pode já direcionar o seu celular para a tela do QR Code aí e já vai ser encaminhado para o local onde está o material de apoio. Mas então, vamos falar um pouco sobre a unidade curricular 2, como se tornar um resolvedor de problemas. E hoje nós vamos falar a respeito da atividade 2. Então vamos retomar, Grazi, o quadro integrador? Vamos sim.
Vamos sim. Se vocês olharem o quadro integrador, ele está aqui, é o mesmo quadro que a gente usou no ETPC passado, porque a gente está falando, relacionando ainda as atividades 1 e 2, que são as atividades do primeiro bimestre, né? Então, vocês podem reparar que a gente faz uma integração desse quadro, tanto vertical quanto horizontal. Na vertical, a gente pensa na articulação entre as atividades. Sempre, em todas as atividades, elas conversam entre si quando elas são do mesmo componente e elas vão se complementando até você ter o produto final ao final de cada componente. E de maneira horizontal, aonde vocês podem ver que há uma relação entre a atividade 2 ou atividade 1 ou qualquer uma das atividades entre os 5 componentes desta unidade curricular. Se vocês olharem no próximo quadro, vocês vão ver aqui, né, o que está proposto para a atividade 2. Na atividade 2 de cada uma delas, nós temos no componente oficina de produções textuais, a ideia é investigar canais de leitura, canais de cultura geek, perdão, desculpa. E RPG. Analisar gêneros de divulgação de conhecimento, realizar categorias de canais de cultura. Curadoria de canais de cultura geek e RPG. Ai, dona Grazi, esqueceu o óculos hoje, hein? Foi mal. Na atividade 2, temos os desafios musicais, né? Da atividade 2 são produzir e compor músicas, elaborar painel coletivo de produções musicais. No workshop de técnicas de comunicação, analisar personagens de jogos de RPG e identificar influências da literatura fantástica em personagens contemporâneos, criar personagens de RPG e profile cards. E dos jogos de tabuleiro ao RPG, o componente se propõe a pesquisar a origem e os elementos dos jogos de RPG de mesa, reconhecer a dinâmica dos jogos de RPG e elaborar personagens e cenários de jogos. E na componente pensamentos, resolução de situações, problemas, investigar o ciclo de resolução de problemas, reconhecer e classificar problemas convencionais e não convencionais, planejar evento integrador. Então, aqui nós temos, né, como a gente costuma dizer, os principais verbos, né, tia? Opa, né, Rosa? Sim, sobrinha. Que descrevem o que vai ser feito, né, o essencial de cada uma das atividades. E cada uma das atividades a gente tem uma maneira diferente de elaborar, as componentes se complementam entre si com o objetivo de pensar no nosso produto final, que é a montagem do nosso tabuleiro de RPG. E o que eu acho interessante, Grazi, é que na maioria dessas atividades nós temos o verbo investigar e analisar, né? Olha que legal, os estudantes vão ter que estar lá envolvidos com as metodologias ativas, né? Estarem ativos nesse processo de construção do conhecimento através da investigação e da análise do conteúdo que estão pesquisando, não é? Sim. Quando a gente pensa nessa investigação, nessa análise, né, a gente pensa que tudo isso são etapas de um produto final, que vai ser a obtenção do nosso tabuleiro de RPG. E a atividade 2, em todos os componentes, ela está prevista uma introdução, que é uma retomada da atividade 1, temos um desenvolvimento e, no final, uma sistematização, aí um apoio para a avaliação e a finalização. Lembrando que a gente tem no mapa a sugestão da quantidade de aulas e que é uma sugestão. 2 aulas para introdução, 4 aulas para o desenvolvimento, 2 aulas para sistematização. Mas como sugestão, né? Porque cada professor adapta a realidade local. Quando a gente pega o primeiro componente, que é a oficina de produções textuais, ele começa falando um pouquinho do que a Rosa adora. Arte, música, dança, literatura, diálogos dentro do universo da cultura pop.
E ele fala de alguns questionamentos que podem ser levados à reflexão do estudante, né? Como assuntos que viralizam muito rapidamente, a popularidade de séries, de filmes, de entretenimento, enfim, é toda uma discussão artística aí, inicial relacionada à cultura pop. Quando a gente tem a continuidade dessa atividade, o professor, né, com a turma, pode começar a pensar nos avanços tecnológicos. É outro assunto que a Rosa gosta de falar, né? Por que a cultura, eu não sei qual é a palavra que eu poderia dizer, por que ela se populariza tão rápido? Porque hoje, tudo que a gente coloca de novo e que as pessoas curtem, viraliza tão rapidamente. Por conta das redes sociais, por conta do uso do celular, dos dispositivos móveis, a mobilidade que a gente tem de receber e de enviar informações é muito grande, né? Então, é uma boa discussão na atividade 2 desse componente, pensar um pouquinho sobre a confiabilidade, da onde a gente está tirando as informações, quantas vezes, né? Quem nunca a gente vai na internet, pesquisa alguma coisa e vê que aquela coisa não é bem o que a gente queria, né? Ver que aquele tem um conceito errado. Então, é um bom momento para estar se discutindo isso. Até para poder ter claro, né, Grazi, as questões das pesquisas acadêmicas, né? Você vai pesquisar, solicita ao seu estudante que você pesquise um determinado tema, mas qual é a informação correta? Né? Você tem vários tipos de informação na internet. Então, o que é válido para o meu trabalho e o que não é? É uma discussão que cabe perfeitamente na sala de aula. Com certeza, com certeza. E na sistematização, na finalização, a sugestão é um fechamento disso, né? De justamente como eu filtro essas informações, de como os estudantes passaram a encarar. Nem toda fonte de informação é a dona da verdade, né? Sim. Muitas vezes não é. Né? Bom, isso a gente falou um pouquinho, eu falei um pouquinho sobre o componente oficinas de produções textuais. Agora eu gostaria de falar da atividade 2 do componente desafios musicais. No componente desafios musicais também é a cara da Rosa, né? Tudo é arte. Tudo é arte, verdade. A gente começa pensando, né? Ele começa propondo um vídeo com apreciação aí de diferentes instrumentos, de ritmos musicais, né? Sempre lembrando que no início de cada atividade, o ideal é a gente retomar os conceitos que foram trabalhados na atividade 1, nessas 2 aulas de introdução, e aí a gente parte para o desenvolvimento. No desenvolvimento desse componente, ele propõe uma rotação por estações, né, onde os estudantes vão começar a pensar na trilha sonora para os jogos de RPG. Então, a gente sabe que os jogos de RPG, eles têm várias etapas. E na hora da gente produzir, na hora da gente pensar, a gente tem que pensar essas etapas do jogo. E cada trilha sonora, acho que a Rosa consegue explicar melhor que eu, cada trilha sonora tem a ver com uma etapa do jogo, com um tipo do jogo. Se é suspense, se é comédia. A música, ela precisa estar em consonância com a narrativa, né? Eu não posso ter uma narrativa que vai me trazer um suspense e uma música alegre. Eu preciso ter uma música de suspense. Eu não posso ter uma narrativa triste e uma música dançante ou uma música de suspense. Então, o estudante vai precisar analisar essas questões musicais, o que é que vai caber em cada trecho da narrativa desse RPG. É bem interessante. Sim. Também. E ainda nessa atividade, existe a sugestão de ampliar essa discussão com pintores como Kandinsky, Klee, Matisse que fala? Mondrian, que podem aí dar algumas ideias, pensar na trilha sonora, pensar futuramente no que vai ser utilizado da parte imagética de construção do meu jogo, de construção do meu tabuleiro. Até uma questão de cenário, né? Quando você olha para as obras de arte, você também pode trazer a questão da construção do cenário, da utilização de cores, né? Tudo isso vai estar envolvido a análise desses quadros e o trabalho de construção deste RPG.
Sabe que na sistematização está falando justamente sobre isso, Rosa. Porque na sistematização a proposta é uma roda de conversa discutindo sobre formas, linhas, cores, disposição da imagem e como isso pode influenciar na construção do meu jogo, na elaboração, até no engajamento dos estudantes, né? A gente sabe que quando você tem imagens, músicas, você tem uma associação artística adequada, o engajamento aumenta, né? Sim, verdade. Ou diminui, né? Verdade. Bom, no componente Workshop Técnicas de Comunicação, nós temos uma atividade em que a ideia é explorar o universo do RPG. Então, aqui nós vamos um pouco mais para a técnica. O que é o RPG? Já foi retomado na primeira atividade, né, desse componente, os conceitos, da onde surgiu, o que a gente precisa para o RPG. Porém, aqui a ideia é focar um pouco mais na construção dos personagens, das narrativas, nos elementos culturais e históricos que vão estar vinculados ao meu jogo. Tem muita coisa para trabalhar nessa etapa. Depois que a gente pensar nisso, né, dá uma retomada e começa a pensar nisso, a gente vai para a etapa de desenvolvimento, aonde a ideia é começar a pensar nos desafios dos meus jogos de RPG. Nesses desafios, a proposta é criar profile cards bilíngues, né? Que são fichas que têm características, habilidades, descrição de elementos, de personagens do RPG, e que vão aí auxiliar na criação e na adaptação da história, no que vai ser feito, na minha forma de jogar. Nesse ponto, a gente não pode esquecer, né, dos conceitos abordados relacionados à literatura fantástica, à retomada de mitologias, de histórias folclóricas, né? O RPG, ele é um jogo, por natureza, que ele retoma momentos históricos, ele retoma fatos, né? Ele retoma narrativas, ou ele pode criar narrativas fantásticas, né? Maravilhosas aí, né? Que se arremete àqueles contos que a gente trabalhava, que a gente ouvia, lia na infância, né? E os nossos estudantes também. E na proposta de sistematização deste componente, é justamente ter a produção dessas fichas montadas o mais completas possível, né? Da maneira mais completa possível. Então, o ideal tem uma orientação na página 54 do mapa, que diz que nessas fichas, o ideal é ter um nome ao personagem, você cria, uma imagem ilustrativa, a raça desse personagem, de repente se ele é humano, se ele é uma fada, se ele é um duende, a classe, a função, a profissão, né? Se ele é professor de arte ou não, né? Uhum. As características físicas, personalidades, idade, peso, altura, né? E a produção desses cards pode ser uma forma de avaliação, pode ser uma forma de finalização aí, de fechamento, que é o mais importante dessa minha atividade. Claro que, né, se for possível, aí depende da realidade de cada escola, dos estudantes, pode-se fazer até uma produção bilíngue desses cards, né? Não necessariamente com inglês, mas às vezes com uma linguagem criada, com uma... como é que eu vou dizer, com um código em que possa ser um desafio a ser decifrado mais para frente, entre outras coisas. Mas eu queria ressaltar aqui, Grazi, que muitas vezes o professor, ele olha tudo isso e ele fica um pouco assustado. Meu Deus, eu vou fazer tudo isso? Faça com calma, né? Não precisa fazer o top de linha, né? Vai aumentando as dificuldades gradativamente. Então, no primeiro momento eu faço um RPG um pouco mais simples, mais para frente eu posso ir melhorando, ampliando as dificuldades ou a complexidade desse RPG, né? A gente não aprende tudo de uma vez, Com né? certeza. Nós, professores, também somos assim, não são só os estudantes, não. Então, às vezes a gente olha uma coisa e a gente se assusta. Então, olha para isso e vê como é que eu vou construir um RPG mais simples.
Eu não vou fazer o RPG top de linha neste momento. Neste momento eu vou construir o mais simples. Na próxima vez que você for aplicar essas atividades, você vai aumentando esta complexidade. Aí vai ficar muito mais tranquilo para você poder se envolver, aprender e fazer algo maior no futuro, né, Grazi? Inclusive no mapa desse componente, em todos os componentes tem aquela organização de 2 aulas de introdução, de 4 aulas de desenvolvimento e 2 de sistematização. Nesse componente, que tem uma elaboração um pouco maior das peças do RPG, dos cards, ele até tem um comentário, que se você precisar, ao invés de 4 aulas, faça de 3 a 5, ocupe um pouco mais, aquilo que a gente fala o tempo inteiro, né? E os professores que estão falando sobre os mapas no Centro de Mídias também falam isso, né? Cabe uma adaptação, de acordo com o que nós estamos familiarizados para trabalhar aquilo, né? Como a Rosa falou, a gente vai aprendendo, a aprendizagem é um processo, a gente vai se aproximando do objeto do conhecimento sucessivamente, vai se aprimorando, né? Isso vai acontecer também nos aprofundamentos, nas unidades curriculares, assim como dos estudantes. Porque também tem uma coisa, às vezes eu como professora não estou adaptada, não estou acostumada com jogos de RPG, mas e os meus estudantes? Às vezes eles dominam de uma maneira muito grande, então eu só preciso pensar na metodologia, na articulação dessas atividades com os objetos do conhecimento. E uma coisa que eu acho bastante interessante também, Grazi, que vale a pena aqui levar em consideração, é que, considerando que há estudantes que talvez não conheçam o RPG, mas há estudantes que talvez conheçam muito. Então, pode deixar que a imaginação deles fluam, né? Pode fluir a imaginação. Se você for trabalhar em grupos, você pode primeiro fazer uma investigação, quem conhece, quem não conhece, e mesclar estes grupos, porque aí um vai ajudando o outro, né? É a aprendizagem por pares, que nós utilizamos tanto, e que é tão importante para a educação. Então, um vai ajudando o outro. Quando eles terminarem, você pode trazer questões. Será que seria possível fazer um ambiente um pouco mais complexo? Só para questionar. Nem sempre é para desenvolver isso, né? Às vezes a gente questiona só para deixar a imaginação do estudante. O trabalho já está concluído, só para deixar a imaginação do estudante fluir. E outra coisa também, levar em consideração se está tudo ficando muito claro para o teu estudante. Se não está, não há problema nenhum em você retomar. Retome as questões, verifique mais uma vez, né? Veja o que é que eles estão tendo dificuldade em compreender. Vocês têm essa liberdade para fazer isso. Como a Grazi falou, podem ser feitos em 2 aulas, em 3 aulas, em 4 aulas. Tudo depende da necessidade dessa turma. Né, Grazi? Com certeza. A gente sempre tem a liberdade de adaptar aí de acordo com a realidade, de acordo com as necessidades dos nossos estudantes. O importante é que fique, como eu poderia explicar, confortável, tanto para o professor quanto para os estudantes. Né? A gente tem que lembrar que essa metodologia, a metodologia que a gente usa, o processo de ensino e aprendizagem, ele tem um objetivo para, eu não diria passar, mas para ensinar determinados conteúdos, determinados objetos do conhecimento. E a partir do momento que ele se torna confortável para professores e estudantes, ele se torna eficiente. Vamos falar do próximo componente? Vamos lá. A ideia hoje é falar um pouquinho dos 5 componentes aí, né? Bom, agora o próximo componente é o dos jogos de tabuleiro de RPG, né? É o nosso componente aqui no quadro integrador, ali está em azulzinho. Esse componente, ele propõe para que começar, né, a atividade, na introdução, dando uma retomada do histórico dos jogos de RPG, de como eles surgiram, de como eles se popularizaram, porque
que os jogos de RPG, aqui a gente está construindo um jogo de RPG que vai ser ou num tabuleiro humano, ou num tabuleiro, pode ser no chão, pode ser numa mesa, mas o que mais popularizou entre os estudantes os jogos de RPG foram os jogos de videogame, né? E aí nós temos mencionados nesse componente, a retomada e a explicação com os estudantes do que são os MMORPG. Você sabe o que é isso? Sei não. O que é? MMORPG são os Massively Multiplayer Online RPG Games. Ou seja, falei meio em português, meio em inglês, meio misturado, mas eu acho que todo mundo entendeu. São os jogos em que está uma grande quantidade de participantes, né? Ou seja, eles podem dar para os estudantes a ideia na hora de construir o jogo de RPG, pode ser um jogo só, um tabuleiro só para a classe inteira, né? Quando a gente fala em jogos massivos e multiplayers, quanto mais gente estiver jogando, melhor, mais divertido. Claro que aí a gente tem que pensar em desafios mais elaborados, mas veja, até para um professor que não tem prática de montar o jogo de RPG, talvez seja até mais fácil montar um RPG grande com a turma toda do que orientar vários pequenos grupos. É verdade. Cada grupo vai pensando num tipo de desafio, num estágio ali do tabuleiro e vai se dividindo. Sugestão, tudo é sugestão, né? E pensando nisso também, pensar nas regras, em tudo que envolve os jogos de RPG. Os estudantes, eles têm uma imaginação muito grande com os jogos de videogame, né? E aí trazer isso para a realidade, para os objetos de conhecimento que a gente precisa trabalhar, transformar isso em aprendizado. Bom, na introdução, sugere-se uma retomada disso. Quando a gente passa para o desenvolvimento dessa atividade, vão para as regras do jogo, onde a gente define quantos jogadores em cada grupo, que esses números de jogadores podem ser variáveis. O jogo de RPG, ele pode ter os famosos jogos colaborativos. Então, você tem um grupo de jogadores colaborando entre si e as disputas acontecem por pequenas equipes. Os elementos que podem ser trabalhados na aleatoriedade. Quando a gente está falando de jogo, sempre tem o elemento sorte. Então, não pode faltar. A gente pensa no baralho. Esse baralho, como é que ele vai ser? É legal que seja um baralho criado pelos estudantes. De repente, um baralho de desafios, um baralho de personagens a serem encontrados. Não sei. É a criatividade dos professores e dos estudantes, né? Dados, elementos que eles possam ter. Na hora que eles forem jogar o RPG, o que eles vão ter à mão à disposição? Um celular para sair pesquisando tudo? Ou eles vão usar, por exemplo, um caderno de anotações e aí eles vão se reunir em grupos sem o uso do celular para tentar resolver aquele desafio? O que vai ser trabalhado? Qual o objetivo? Qual vai ser o conteúdo trabalhado ali? Vai depender das etapas, do que se quer nessa parte. E, inclusive, né, Grazi, como sugestão de desafio, pode ser um problema da comunidade, por exemplo, né? A comunidade está com um problema ambiental na região. Qual é o problema que tem nesta comunidade? E aí ela pode ser o foco deste RPG para a solução de problemas. Então, a gente precisa sempre lembrar que quando a gente traz a gamificação para dentro da sala de aula ou dos ambientes de aprendizagem, sejam eles virtuais ou reais, a gente precisa ter muito claro que não é o jogo pelo jogo. Sempre eu tenho que ter um objetivo pedagógico e, para isso, o planejamento é muito importante. Eu tenho que levar em consideração o nosso próprio currículo e planejar, muito bem planejado, para a gente não perder o foco e acabar sendo a gamificação sendo usada apenas para diversão, né, Grazi? Verdade. Porque o objetivo é muito maior do que isso. O objetivo é muito maior do que isso. E a gente sabe que quando os estudantes se envolvem, né, por meio da gamificação, o aprendizado se torna muito mais eficiente. Mas, para que seja eficiente,
tem que ter toda essa parte pedagógica, toda essa parte que o professor domina melhor do que os estudantes. Os estudantes dominam a parte do jogo, né? A parte da diversão. E, assim, no desenvolvimento dessa atividade, especificamente, estão previstas as construções das regras do jogo e lembrando, né, de todos os elementos que precisam estar num jogo de RPG. Então, tem sempre que ter um mestre, um narrador, né? Tem sempre um narrador do jogo, tem sempre o grupo de jogadores, não podem faltar as fichas, tem sempre que ter se definido a escolha do tema, aquela história do RPG, aquilo vai girar em torno do quê. Tem que ter sempre os backgrounds, que são os passados dos personagens, porque quando você vai contar uma história, quando você vai envolver algum desafio envolvendo personagens, né? Resolver um desafio envolvendo personagens, você tem que levar em consideração o histórico daqueles personagens, né? Bom, a Rosa de Arte, é porque eu sei que ela já foi professora alguma vez na vida, né? Mas hoje ela lida bem com essas artes, com tudo que tem a ver com imagem, com movimento. Então eu tenho que conhecer o passado do meu personagem, como eu conheço às vezes o passado de um colega, o passado de uma figura histórica, para entender as funções dele no jogo, para entender o que está acontecendo ali, né? A gente tem que pensar num enredo básico, né? Tem sempre que ter uma história básica, né? E na sistematização, eu acho que essa sistematização dispensa comentários, mas a gente vai analisar esse produto. São vários produtos que vão estar sendo desenvolvidos nessa atividade, né? Se a gente dividir os estudantes em grupos, fizer uma rotação por estações, como a gente propôs até em outras atividades, em atividades dos outros componentes, cada grupo vai fazendo uma parte, né? Vai se incumbindo de um pedaço, e esse pedaço todo junto vai formando um todo aí do meu RPG. Quer complementar? Não, eu acho que tá ótimo. Bom, e o último componente desse itinerário, e não menos importante, último só porque ele é o último na lista do quadro integrador, é o pensamento e resolução de situações e problemas. Bom, a gente está discutindo nessa atividade, em vários momentos, na verdade, a gente está colocando vários problemas para os estudantes, né? Eles vão ter que pensar na narrativa, no enredo, na música, no tabuleiro, nas regras. Então, precisa ter um componente aí que vai discutir como resolver problemas. Nesse componente, está previsto uma retomada com uma vivência de um jogo, uma estrutura, lembrando como é o jogo de RPG, como eles se sentiriam como parte de um jogo, como essa vivência. E aí a gente vai para o desenvolvimento, aonde vão ser visualizados o que eu preciso para ter o meu jogo de RPG. Qual o espaço? Eu vou fazer um tabuleiro pequeno, eu vou fazer um tabuleiro humano, eu vou, sei lá, né? Tem estudante que de repente pode ter ideia, a gente consegue fazer no celular um aplicativo, uma construção de um jogo de RPG. Quem é de tecnologia, né, Rosa? Sabe que existem alguns aplicativos aí que permitem que se faça isso. E esses aplicativos são gratuitos, né? Então aí depende da realidade da escola, da realidade dos estudantes. E na finalização desse componente, né? Nessa sistematização, a gente precisa ver, basicamente, se o jogo já está identificado, se foram definidas as etapas de objetivo, de desenvolvimento do jogo, o que se espera, quais tipos de desafios, o tema central, as estratégias a serem utilizadas, os recursos, como eu disse, o meu estudante vai poder consultar a internet na hora de resolver os desafios, ou ele vai consultar somente o colega, ou de repente é um assunto que envolve aí alguma disciplina específica, algum componente específico e eu vou usar um livro didático, um material de apoio para que esse estudante esteja utilizando. Enfim, vou pensar nos processos de resolução, na criatividade dos estudantes, no protagonismo, no engajamento deles e sempre, claro, acompanhando, né? Essa sequência de resolução de problemas, ela tá lógica?
Como é que eu vou resolver um problema complexo se eu não sei resolver um problema simples, né? Ninguém nasce sabendo. Tudo que a gente vai fazer tem uma gradação nesse esquema de resolução de problemas. E aí a gente finaliza este componente. Além disso, tem algumas características importantes sobre a estrutura da atividade 2, que eu acho que a Rosa está querendo falar, né? Lá na atividade 2, a gente tem toda a estrutura na tela, por favor. Olha lá, a descrição do produto que vai ser criado, as expectativas de aprendizagem do componente e a atividade introdutória às habilidades de aprofundamento. Então, é assim que é criada essa estrutura desta atividade, né? Eu preciso ter essa descrição, eu preciso entender o que esse componente está pedindo para que seja desenvolvido nesse estudante e quais são essas atividades para que eu possa trazer a habilidade de aprofundamento, não é? Sim, lembrando que a atividade 1 de cada componente, ela foi essencialmente uma retomada da formação geral básica. E agora, na atividade 2, a gente começa a introduzir justamente nesse aprofundamento aí comentado. Então, é nessa atividade 2 que eu começo a trabalhar de uma maneira mais efetiva o desenvolvimento da minha unidade curricular, certo? Certo. Então, agora vamos lá para o nosso desdobramento. Então, o desdobramento. Para cada uma das atividades, assista ao vídeo correspondente sobre o centro de mídias. Então, nesse QR Code ou neste endereço, vocês vão encontrar vídeos do centro de mídias referente a cada uma das atividades, que vai esmiuçar bem e deixar bem claro como eu posso desenvolver essas atividades. Então, como desdobramento, a gente pede que vocês assistam a esses vídeos lá neste site, ok? Então, vamos lá para o Saiba Mais. Caso você queira conhecer um pouquinho mais, você tem aí os mapas, né, que estão lá no nosso site, e você tem o currículo paulista. Lembra que nós falamos que a gente precisa sempre estar andando junto com o currículo, né? Nenhuma atividade que a gente desenvolve com os nossos estudantes pode esquecer que o currículo paulista existe. Então, vale a pena dar uma olhadinha nos conteúdos, no material do currículo paulista e do mapa Start, a hora do desafio, que é a nossa unidade curricular 1. Como referências para essa formação, nós utilizamos a portaria número 1432 do MEC e utilizamos também o currículo paulista, que não pode deixar de estar presente nas nossas formações, né? Sempre reiterando tudo que está sendo falado, sempre pedido, orientado na BNCC. Exatamente. Bom, nossa formação está no final, mas eu gostaria de solicitar a todos vocês que respondessem a uma enquete sobre o ATPC como espaço de formação continuada, neste endereço ou através do QR Code. E para nós é muito importante a resposta de vocês para que as formações sejam feitas de fato para ajudar vocês, para estar de acordo com aquilo que vocês necessitam. Então responde lá para a gente como está a nossa formação, né? Vamos contribuir aí para a gente construir algo realmente que possa auxiliar vocês no trabalho que desenvolvem aí na escola. E por hoje é só, né, Grazi? A gente vai se despedindo. Por hoje é só. Desejo a todos um excelente desdobramento, um excelente dia de trabalho para quem vai continuar trabalhando ainda hoje, né? E que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí, né, com sugestões de como trabalhar a atividade 2 neste aprofundamento da unidade curricular 1. Até a próxima, pessoal.